todas bem-vindas. Hoje nós iremos para o nosso 12º capítulo. E o título deste capítulo é Perdoar para Liberar. A importância do perdão. Quem escreveu este capítulo foi a maravilhosa Marlúcia Santos. Ela é de Minas Gerais, interior de Minas Gerais, mas atualmente ela está morando na Europa. E ela começa com o versículo: Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu passado. Salmo 32, 5. E aqui ela segue contando a história dela. Nasci em abril de 1902, caçula de 7 irmãos. Os meus pais eram pessoas simples, muito trabalhadores e honestos. Morávamos em uma casa humilde, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. A minha infância não foi fácil, mas tínhamos o necessário para viver. Os meus pais estavam sempre trabalhando na zona rural para não deixar faltar nada. Trabalho duro, de sol a sol. Tenho muito orgulho dos meus pais, que Deus me deu. Sinto abençoada. Mesmo diante de muitas dificuldades, éramos felizes. Quando eu era criança, ouvia sempre o meu pai dizer, com orgulho para os amigos, que quando o raspo do tacho, que era eu, se casasse, ele iria colocar um tapete vermelho da entrada da igreja até o altar, para ele entrar comigo, e a missão dele estaria concluída. Já consigo imaginar esse pai babando, falando sobre isso. Ao chegar à minha adolescência, logo comecei a namorar um rapaz. Ele pediu autorização aos meus pais para namorarmos e eles concordaram. Tempo depois, esse rapaz começou a falar que em breve, quando ele fizesse 18 anos, iríamos casar. Portanto, poderíamos avançar as coisas e pular etapas no relacionamento. Mas o respeito que eu tinha pelos meus pais não me permitia. Porém, esse rapaz insistia muito e eu acabei cedendo. Me entreguei para ele uma vez. Meses depois, meu pai descobriu da pior forma. E ali eu vi nos olhos dele a decepção, a tristeza e a raiva. Isso foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Não só pela dor que causei aos meus pais, mas pelos julgamentos e apontamentos das pessoas nas ruas e na escola. Pela cidade ser muito pequena, todos sabiam da vida de todo mundo. Mais tarde, achando que iria consertar o meu erro, acabei errando de novo e de novo. O meu pai ficou muito devastado com tudo, então eu fui aprendendo com os erros e acertando aos poucos. Mas eu pensava que existiam coisas que não mais seriam possíveis ser consertadas. Com isso, carreguei um peso por anos, até eu entender que sim, as coisas podem ser vistas de outra forma, com menos dor. É um processo difícil, perdoar pessoas, mas perdoar a si mesmo é muito mais difícil. Você já parou para perdoar a si mesmo? Peguem essa chave, meninas. Você já parou para perdoar a si mesmo? A sensação de que não merece aquele perdão é uma batalha interna. Isso te impede de liberar perdão para você mesmo. Aos 22 anos, já com minha família formada, vim morar na Europa e aqui conheci a Jesus. Através de amigos, passei a frequentar uma igreja evangélica e me converti. Ali entendi o tamanho do amor de Deus por mim. Eu me aprofundei na palavra de Deus e entendi que quando o pecado não é confessado, uma parede se levanta entre você e Deus. Mesmo se você deixou de praticá-lo, se esse pecado ainda não foi confessado ao Senhor, ele seguirá pesando sobre você. Foi então que comecei a confessar ao Senhor tudo aquilo que fiz
fora da vontade dele. Pedi perdão por ter errado tanto com os meus pais, pelos erros cometidos com os meus filhos, principalmente a minha filha, que eu não tive a oportunidade de cuidar de perto. Foi assim que eu consegui viver um pouco mais aliviada. Mas algo ainda me faltava. Eu sabia que havia algo ainda que eu ainda não tinha liberado. Quando eu recebi a notícia do falecimento do meu pai, comecei a sentir uma angústia muito grande, um sentimento muito ruim, pois eu não tive a oportunidade de me sentar frente a frente com ele e pedir perdão antes dele partir. Não tive o último abraço de despedida e por anos segui vivendo a minha vida sentindo essa angústia. Todos nós que trazemos feridas emocionais profundas do passado já sofremos de baixa autoestima, medo, culpa. Era assim que eu me sentia mentalmente. Nós nos martirizamos, temos a tendência de pensar no pior. Se tratando de nossas situações, nos sentimos responsáveis por tudo que aconteceu de errado. Não podemos ter momentos em que nos sentimos culpados por coisas que fizemos, mas não precisamos nos torturar levando uma vida de incessante culpa. Deus proveu uma chave para nos libertar disso através do arrependimento. A confissão da oração, você precisa confessar e se arrepender de todo o pecado para que seja livre da sua escravidão. Caso contrário, se sentirá sempre mal com ele, e isso vai paralisar muita coisa em sua vida. Eu era uma pessoa muito alegre, tinha necessidade de ajudar todo mundo. Nunca falava não, mas vivia com uma luta interna. Algo estava incompleto. Eu não me achava suficiente. Passei por situações em que, mesmo estando certa, eu pedia perdão, pedia desculpa, sempre aceitando quase tudo o que me era imposto. Eu não queria desapontar as pessoas, era sempre prestativa. Assim acabei me sobrecarregando. Me custou caro, me paralisou por muitos anos. Até que procurei ajuda na terapia e finalmente uma sessão. Descobri que havia muitas coisas a ser liberadas e curadas dentro de mim. Uma das principais libertações que eu precisava era de me perdoar para liberar. Eu disse: estou tão cansada de carregar essa culpa. O que eu estou fazendo comigo mesma? A terapeuta me olhou com empatia e disse: reconhecer a dor é o primeiro passo, sabe, Marluce? Perdoar não significa que você está apagando o passado. Significa que você está aceitando a história e se permitindo ser humana. A aceitação é o caminho para a liberdade. Com o tempo, passei a entender que era natural errar, que ninguém é perfeito. Todos temos expectativas, mas, mas se essas expectativas não se encaixam na realidade, é necessário encontrar um caminho para compreender e acolher a imperfeição. O momento de entender que não precisava ser uma filha ideal, mas uma filha que se amava, veio como uma revelação. A minha terapeuta me sugeriu escrever uma carta pedindo perdão àqueles que eu havia machucado. Foi quando eu escrevi uma carta detalhada com todos os meus sentimentos de tristeza, angústia, medo, vergonha e frustrações para os meus pais, para os meus filhos e para mim. Eu relatei as minhas dores e arrependimentos por todos os meus feitos, me permitindo soltar as amarras da culpa que tanto me prendiam. Eu entendi que, ao me perdoar e liberar perdão, poderia finalmente liberar o amor que sempre esteve ali, não apenas para mim mesma, mas também para todos ao meu redor. Isso foi tão libertador, pois a vida é cheia de amor, compreensão e liberdade. Assim, hoje não levo culpa, peso ou dor. A jornada do perdão em primeiros passos exige coragem. Comecei a confrontar as minhas recordações, analisando as consequências de minhas decisões, não apenas em minha vida, mas na vida de todos ao meu redor. Depois de anos em busca de aprovação e perdão, eu finalmente estava pronta para viver tudo aquilo que eu deixei de lado antes. Depois fui estudar psicanálise
e minha vida começou a fluir em todas as esferas. Muitas vezes carregamos o fardo nos ombros só pelo orgulho de não liberarmos perdão para alguém que nos machucou ou para nós mesmos. Isso nos causa muitos problemas ao longo da nossa vida. Nós somos falhos e cheios de defeitos, mas precisamos nos amar e nos perdoar, permitindo que a luz que carregamos transdessa o horizonte, brilhando por onde passamos. Libertar-se da culpa é um processo que requer tempo e paciência. Lembre-se de que você merece viver uma vida plena e feliz, livre das amarras do passado. Ao trabalhar essas etapas, você estará no caminho para se libertar e abraçar a felicidade. Perdoe e vive a vida plena que o Senhor preparou para você. Hoje vivo meus sonhos e projetos nas quais eu não consegui avançar. E só vivo plenamente a minha vida hoje, porque escolhi perdoar a mim mesma e aos outros que me feriram. Que capítulo poderoso! A Marluce, ela vem falando do perdão, tanto do perdão ao próximo como o perdão a nós mesmos. Muitas vezes nós temos atitudes, algumas situações, e que a gente acaba não nos perdoando, né? E isso vai sendo que algo que você vai se chicoteando. Então, muitas vezes, a gente não está avançando naquilo que nós precisamos, porque nós também temos que liberar perdão para nós. Muitas coisas que a gente acaba fazendo na nossa adolescência, né? Que a gente não tem a consciência que temos hoje. Às vezes você não quer nem olhar para isso, porque dói, porque machuca. Mas a partir do momento que você consegue liberar o perdão para você mesma e para o próximo, você tira o velho para começar a viver algo novo. Pela lei da física, não tem como duas coisas ocupar o mesmo espaço. Olhando para essa história da Marluce, que ela contou aqui para nós hoje, aonde você viu ou você percebeu uma necessidade de perdoar você ou até o seu próximo? Você já perdoou? Aonde você se percebe?